Os homens da minha família têm uma tradição, um rito de passagem, como meu pai chamava. Quando um garoto se torna homem, ele faz uma viagem no carro do meu avô, uma viagem de costa a costa, sozinho, para conectar-se com o passado. Meu avô morreu antes de eu nascer, então para mim isso deveria ser uma forma de me conectar com um homem que nunca conheci, uma maneira de entender as minhas raízes, sabe? Agora, acho que isso era um teste. Eu não sei se eu passei ou se eu falhei. O carro em si é uma relíquia, um Ford Falcon de 1968, uma fera pesada de aço verde espuma e cromo. O interior cheira a vinil velho, tabaco de cachimbo adormecido e algo mais. Algo levemente metálico e triste, como sangue antigo. Não há GPS, Bluetooth, nem tela de nenhum tipo. Apenas o motor roncando, um volante do tamanho de leme de um navio e um velho rádio AM e FM, com um único alto-falante chiando no painel. Parti há 2 semanas, com um mapa de papel gasto, desdobrado no banco do passageiro ao meu lado. Os primeiros dias foram incríveis. Apenas eu, a estrada aberta e os fantasmas do velho rock and roll no rádio. Era o momento para eu percorrer a estrada. Olhando para o mapa eu ouvi. Uma linha fina e vermelha marcava uma estrada estadual que cortava uma faixa perfeitamente reta de 200 milhas através de uma vasta mancha verde escura de floresta nacional. A saída era discreta. Apenas uma placa verde desbotada apontando para uma estrada de mão dupla que logo foi engolida por um dossel de pinheiros antigos e imponentes. O ar ficou mais frio, a luz do sol escureceu, filtrada pelas densas árvores acima. Em menos de 10 minutos, eu não tinha visto outro carro. A estrada era uma faixa solitária e vazia, se desenrolando em direção à selva. Foi então que o rádio começou a apresentar problemas. No início, era apenas estática, o chiado familiar de um sinal perdido pela distância e pela geografia. Mas então, por entre a estática, uma voz estalou no ar. Era uma âncora de notícias, sua voz nítida e urgente, falando sobre bloqueios navais e tensões em Cuba. A transmissão durou cerca de 30 segundos, depois se dissolveu de volta na estática. Estranho. Girei o dial, mas tudo que consegui foi mais chiado. Algumas milhas depois, aconteceu de novo. Um jingle, animado e alegre, de uma marca de refrigerante da qual eu vagamente lembrava dos meus pais comentarem, uma que não estava nas prateleiras dos mercados desde os anos 70. Descartei como um reflexo atmosférico. Já tinha ouvido falar disso acontecendo em áreas remotas. Ondas de rádios vindas de sabe-se lá onde, presas na ionosfera, às vezes ricocheando de volta nas condições certas. Era uma estranha peculiaridade atmosférica. Uma boa história para contar depois. Mas as transmissões continuaram e começaram a mudar. Tornaram-se mais íntimas. Eu ouvi a conversa sussurrada de 2 jovens amantes, suas palavras cheias de excitação nervosa. Ouvi uma mãe cantarolando uma canção de ninar, uma melodia suave e sem palavras, cheia de tanto amor que fez meu peito doer. Ouvi uma discussão acalorada entre 2 homens, suas vozes afiadas e furiosas, embora eu não conseguisse entender as palavras. Aquilo não era mais transmissões, parecia ser outra coisa. A sensação dentro do carro mudou de curiosidade para um desconforto baixo e constante. A estrada se estendia, vazia e inalterável. Então, mais à frente, eu vi um prédio. Era uma lanchonete velha, sua placa desbotada e descascada, suas janelas tapadas com tábuas. Parecia estar abandonada havia meio século. Quando passei dirigindo, o rádio explodiu. Não era só uma voz desta vez. Era uma cacofonia de sons, o tilintar de talheres em pratos de cerâmica, o chiado de uma chapa, o murmúrio baixo de conversas e, por cima de tudo, a voz clara e alegre de uma garçonete perguntando: "O que vai ser, querido?" Era tão real, tão vívido, que eu quase podia sentir o cheiro do café gorduroso. Durou os 10 segundos que levei para passar pela lanchonete, e então desapareceu, substituído pelo chiado familiar da estática. Meu coração estava disparado. Aquilo não era algum fenômeno físico. Tinha realmente alguma coisa acontecendo aqui. Algumas milhas depois, passei por uma clareira ampla com um único maciço e retorcido carvalho bem no centro. Quando o carro ficou na mesma altura da árvore, o rádio crepitou novamente. Desta vez era o som de crianças rindo. Uma alegria pura, sem filtros. E por baixo disso, o som constante e rítmico de crack, crack, crack. Era um balanço de pneu. Olhei para a árvore, não havia balanço. Apenas um galho grosso e pesado, vazio contra o céu cinza. A realização me atingiu com força. O rádio não estava captando sinais aleatórios do céu. Ele estava captando sinais do chão, da própria estrada. Ele estava reproduzindo momentos,
memórias que aconteceram exatamente nos lugares por onde eu passava. Todo esse trecho desolado de estrada era uma gravação. E esse carro, o carro do meu avô, era o aparelho de reprodução. Com uma curiosidade mórbida, mais forte do que o meu medo, comecei a fazer experimentos. Diminuí a velocidade do carro até quase parar, passei por um celeiro velho e desabado, com o telhado afundado e as vigas apodrecidas. O rádio se encheu com a voz frenética e desesperada de um homem rezando, implorando por misericórdia, enquanto o som de uma tempestade trovejante rugia ao redor dele. A tempestade não era real. O céu acima de mim era um cinza plano e uniforme, mas dentro do carro, eu quase podia sentir o trovão sacudindo os meus ossos. Parei completamente o carro. A prece desapareceu. Engatei a marcha ré e voltei cerca de 10 metros. A prece começou de novo. No meio da frase, eu estava controlando aquilo. Eu estava percorrendo a linha do tempo daquele lugar. Ok, vou abrir um comentário aqui que aparentemente, o reconectar com o passado dessa família dele é no sentido literal. Ele está literalmente tendo experiência de coisas que aconteceram no passado. E aqui abre uma questão que será que ele pode voltar no caminho? Porque o que não garante que se ele resolver voltar, ele não vai ficar preso em uma dessas linhas do tempo, uma dessas linhas paralelas. Eu acho que, nesse caso aqui, a maior coisa que ele faz é seguir em frente, mesmo sabendo que pode dar tudo errado. Mas e vocês? Vocês teriam alguma forma de sair desse looping temporal? Se é que era mesmo um loop, vocês seguiriam o caminho? Vocês voltariam para trás? Conta aí nos comentários o que vocês fariam no lugar do nosso protagonista. O encanto inicial começou a se transformar em algo muito mais sombrio. As memórias não eram só piqueniques e risadas, não podiam ser. Mais à frente, a estrada fazia uma curva fechada ao redor de um desfiladeiro profundo e rochoso. Um trecho enferrujado e retorcido do guarda-corpo era o único sinal de perigo. Quando me aproximei, um nó de gelo se formou no meu estômago. Tentei desligar o rádio, mas não consegui. A estrada reproduziu o guincho de pneus no asfalto molhado. Era um grito agudo e apavorante de borracha perdendo a aderência. Logo depois veio um único e forte grito feminino, um som de terror puro e final, interrompido abruptamente por um estalo repulsivo de metal contra a rocha. E então, silêncio. Um silêncio profundo, pesado, que era pior do que o próprio grito. Eu me senti fisicamente frio. O pavor não estava na minha mente. Era uma sensação física, infiltrando-se em mim a partir do vinil velho dos bancos, através do volante para as minhas mãos. Isso não era apenas uma gravação. As emoções eram reais. A dor, o medo, a alegria, tudo estava impresso ali. Eu precisava sair, nem que fosse por um minuto. Encostei um carro no acostamento de cascalho com as mãos tremendo. Eu precisava de ar fresco. Precisava escapar da intimidade sufocante daqueles fantasmas. Desliguei o motor e o silêncio foi um alívio. Fiquei ali por um longo tempo, apenas respirando. Meus olhos examinaram um painel simples e primitivo, o porta-luvas. Eu não sei por que o abri. Talvez estivesse apenas procurando alguma distração. Lá dentro, embaixo de uma pilha velha de recibos de gasolina e um medidor de pressão de pneus, havia um pequeno diário encadernado em couro. Era do meu avô. O nome dele estava gravado em dourado desbotado na capa. Com os dedos trêmulos, abri o diário. As páginas estavam preenchidas com sua caligrafia cuidadosa e arredondada. As primeiras anotações eram sobre o carro, sobre o seu amor por dirigir. Depois as anotações começaram a falar sobre essa estrada. 12 de outubro de 1971. Comecei meu rito de passagem hoje. Uma estrada estadual que corta a velha floresta. O mapa a chama de Rota 9, mas ela parece mais antiga do que isso. Há uma qualidade estranha no ar aqui. O rádio continua captando sinais antigos, como ecos. Devo voltar por este caminho. 15 de outubro de 1971. Bem, não são ecos, é a estrada. Comecei a chamá-la de O Vazio. Ela guarda as coisas, vozes, momentos. Hoje passei pela velha fazenda dos Miller e ouvi o velho Miller gritando com o filho, claro como um dia. Miller está morto há 20 anos, e essa estrada, bem, ela se lembra. Folheei as páginas. As anotações tornaram-se mais frequentes, mais obsessivas. Ele estava dirigindo pela estrada regularmente, ouvindo, catalogando as memórias que encontrava. Ele estava tão fascinado quanto eu estive. Mas então, o tom das últimas anotações mudou. A caligrafia, que era cuidadosa, tornou-se um rabisco frenético, quase legível. 3 de setembro de 1992. Eu estava errado. Fui um tolo. A estrada não apenas reproduz. Ela grava, ela tira. Estive aqui na semana passada.
depois de uma briga terrível com a minha esposa. Eu estava tão furioso, tão cheio de raiva. Hoje passei pelo mesmo lugar e eu ouvi a mim mesmo, ouvi minhas próprias palavras, minha própria raiva, ecoando de volta para mim através da estática. Ela tirou um pedaço de mim, gravou minha dor e agora a reproduz. Qualquer emoção forte, qualquer ápice da experiência humana fica gravado, e ela alimenta o vazio. A última anotação foi escrita em uma página manchada de lágrimas e ela estava muito borrada. 5 de setembro de 1992. É o nosso sangue, só pode ser isso. Encontrei os antigos registros do condado, aqueles que eles guardam no porão da igreja. Essa terra não estava vazia. Antes de ser uma floresta, antes de ser uma estrada, ela pertencia a uma tribo. Nossos ancestrais, quando se estabeleceram neste vale, eles os expulsaram. Essa era a frase nas cartas antigas. Expulsaram-nos. Não foi um tratado, não foi uma venda. Foi um massacre, um genocídio. Construímos nossas vidas sobre os túmulos deles, e essa estrada corta bem no coração do campo de enterro deles. Não está apenas reproduzindo memórias, está reproduzindo o sofrimento deles, um ciclo interminável de sua agonia final. E é uma maldição para nós, para nossa linhagem de sangue, o carro. Esse maldito carro é um amplificador. Ele nos sintoniza com a dor deles. Este rito de passagem não é sobre nos conectar com o nosso passado, é sobre nos amarrar ao passado deles, ao sofrimento deles. E a estrada exige uma testemunha da linhagem dos usurpadores. Ela exige que nós os escutemos. Deixei o diário cair. Meu sangue havia se transformado em gelo. O rito de passagem, a conexão com o passado, era tudo uma mentira. Uma história bonita e romântica para encobrir uma verdade horrível e grotesca. Olhei para cima, no retrovisor. A estrada atrás de mim parecia cintilar, a imagem da floresta ondulando como uma névoa de calor. O carro, que vinha funcionando perfeitamente, de repente engasgou, tossiu e o motor morreu. E o rádio crepitou, voltando à vida. Mas não era uma memória desta vez. Era um zumbido baixo, expectante, um som de espera. E quando eu olhei no espelho, eu os vi. Bem atrás de mim, onde a estrada encontrava o horizonte, figuras começaram a aparecer. Dezenas delas, depois centenas, estavam a cavalo, silhuetas escuras e furiosas contra o céu cinza. Começaram a cavalgar em minha direção, movendo-se com uma velocidade antinatural. Estavam gritando, um som que não vinha do rádio, mas do próprio ar. Um coro de raiva e dor em uma língua que eu não conhecia, mas compreendia perfeitamente. Olhei para os lados da estrada, para a floresta que eu achava estar vazia. Ela não estava mais vazia. Figuras tropeçavam para fora das árvores. Mulheres, crianças, idosos. Seus corpos estavam dilacerados, mutilados. Seus rostos eram máscaras de agonia sem fim. E todos olhavam para mim. Não eram apenas fantasmas, eram acusações. Eram eles levantando suas mãos espectrais quebradas, apontando para mim, com suas bocas abertas em gritos silenciosos que eu podia sentir na minha alma. Meu próprio grito foi um som cru, aterrorizado. Girei a chave na ignição, rezando para que ela pegasse. Que assim que o motor voltou a funcionar, acelerei com força, e o velho Falcon derrapou no cascalho antes de ganhar tração no asfalto. Disparei por aquela estrada, com um exército de cavaleiros espectrais se aproximando no retrovisor, enquanto os rostos sofredores dos mortos passavam rápido pelas minhas janelas. A estrada à frente parecia se estender até o infinito. O carro tremia e sacudia, levado ao seu limite absoluto. O zumbido do rádio aumentava, mais alto, mais intenso, um som que parecia querer despedaçar meu crânio. Vi uma placa à frente, uma placa moderna, verde e refletiva, para a rodovia interestadual. Aquele era o fim do vazio. Disparei por ela, atravessando uma linha invisível, e de repente tudo parou. Os cavaleiros no meu espelho desapareceram, as figuras na floresta se foram. O zumbido do rádio cessou, substituído por um silêncio profundo e ensurdecedor. Continuei dirigindo por mais uma milha antes de encostar o carro, com meu corpo tremendo tanto que eu mal conseguia controlá-lo. Fiquei ali, ofegante, com o silêncio sendo um cobertor bem-vindo. Então o rádio crepitou pela última vez. Era uma voz, a voz de um homem velho, cheia de um cansaço tão profundo que parecia antigo. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido, mas eu sabia, com uma certeza que gelava os meus ossos, que era a voz do meu avô. Agora você sabe, ele sussurrou. Sua voz é um fantasma na máquina. Agora você também carrega isso. A estrada se lembra. A estrada sempre se lembra. E um dia, filho, para um de nós, para alguém do nosso sangue,
Não será suficiente apenas ouvir. Um dia ela vai exigir o pagamento. E então o rádio ficou silencioso. Eu estava sozinho. Mas sei que não estou. Ainda posso sentir isso. Um ponto frio na minha alma. O rito de passagem está completo. Conectei-me com os meus ancestrais. E agora estou preso ao crime deles. Uma testemunha do pecado deles. Apenas esperando o dia em que a história decidir que é a minha vez de me tornar mais uma de suas gravações. Então, aqui fica claro que esse pessoal que mora nessa região aparentemente tem poder aquisitivo, né? Só que talvez esse rito de passagem seja uma forma de controlar esse patrimônio que eles construíram em cima de sangue inocente, né? O que me pegou foi essa questão de, será que se a pessoa quiser desistir, ela pode voltar? E se ela voltar, será que ela não vai ficar presa em alguma linha do tempo? Será que tem como voltar depois que você inicia? Mas é isso. Galera, comentem aí embaixo o que vocês achou da história. Se tiver alguma história para indicar que vocês queiram que eu narre para vocês, fica à vontade, tá? Se gostar, manda para amigo, pro cachorro, papagaio e periquito. Manda pra mãe, pro pai, pro tio, pro avô. E valeu, falou!